em relação ao último jogo, essa partida de agora? Diante dessas mudanças, o resultado não veio agora com a derrota. O que deu errado? Na verdade, boa noite a todos primeiro. A gente tem que entender que nós tivemos assim, um comportamento adverso, inclusive sobre o nosso comando, né? Desde o jogo do Anápolis, é um dos piores primeiros tempos que a gente teve. Porque assim, um comportamento ruim em termos de marcação e ruim em termos ofensivos. Uma equipe sem sintonia, desorganizada, reconheço isso e é responsabilidade minha. Então, o que a gente mudou? As peças que mudaram já atuou. O Maranhão já atuou com o Haldane em momentos anteriores. Nós tivemos também a entrada no último jogo do Ariel e entrou bem. A própria questão do Juan já vinha fazendo assim, as pequenas entradas e a gente queria que o Juan uma profundidade maior pelo corredor. Mas ele precisava ser abastecido. E um problema que aconteceu foi justamente isso. Um volume muito grande de posse do próprio adversário, da Ferroviária, e a gente duelou pouco, competiu pouco, marcou pouco dentro da proposta nossa que a gente tinha, fomos envolvidos. A Ferroviária teve 3, 4 chances no início do jogo para abrir o placar. Não pode. E aí a gente recuperava a bola, ao invés de ter o controle da bola, sabia jogar dentro daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente fez, a equipe ela não obedeceu. Então, é uma das conversas que eu já tive com os jogadores no vestiário, de ser mais obediente ao plano de jogo, e se descontrolamos. Até que terminou do intervalo do jogo, a gente acreditava assim, vai acabar o primeiro tempo, já tinha estabilizado, Pelo menos vai para um 0-0 e vou conseguir fazer uma correção mais rápida no intervalo. A gente tomou aquele gol de uma meta ali, uma bobeira nossa defensiva ali, entregamos o gol para o adversário, essa é a verdade, E teve o prejuízo de novo, você corre atrás. No intervalo, então, a gente tomou as atitudes de ter as mudanças. Com o Robert, a gente queria criar uma superioridade nas costas dos volantes. Na minha opinião, foi um dos jogadores que mais entraram com consciência daquilo que eu pedi, e mantendo o Juan pela profundidade pelo corredor direito. O início do jogo funcionou muito bem. Na minha opinião, o Cauã também aumentou a construção de jogo. A saída do Maranhão, a ideia era aumentar a produtividade da equipe em termos de distribuição de bolas, então isso aumentou, só que não pode tomar o gol de escanteio que nós tomamos, aí o prejuízo é grande. O Atlético ele tinha crescido, ele estava bem, foi um dos primeiros ataques que a Ferroviária fez, e aí nós cedemos o escanteio, do escanteio já 2-0, aí o prejuízo ficou maior, a instabilidade aumentou, tentamos, mas não conseguimos chegar ao gol. Então, assim, uma equipe muito irregular em geral daquilo que a gente trabalhou até agora, e na minha opinião, pior primeiro tempo sob meu comando nesses 3 jogos aí que a gente teve, ou 4 jogos, desde o Anápolis ali. Você falou que os jogadores talvez não entenderam a proposta de jogo, a forma de jogar, e a gente viu você treinando, nós que estamos aqui acompanhando os treinamentos, somente uma vez com essa equipe, com essa formação, principalmente com esse meio de campo. O que está faltando para esses jogadores entenderem a proposta e conseguirem aplicar dentro de campo? Olha, essa proposta, ela já vinha sendo repetida em jogos anteriores. Os atletas que estão entrando, eles estão sendo treinados igual aos demais, Então, quando se treina no CT ou faz jogos treinos, então a proposta de sistema e ao mesmo tempo do modelo é o mesmo. Então, assim, não pode ter dúvida. O que eu vejo, assim, é um pouco da confiança de fazer as coisas acontecerem, seja em termos defensivos ou seja em termos ofensivos. Olha, eu vou te dar um exemplo. A gente pede para fazer um encaixe na marcação mais alta e você duelar e acompanhar. E não foi o que aconteceu no primeiro tempo. Então, é uma coisa assim, totalmente adversa. Marcamos melhor o segundo, mas aí você já está atrás na adversidade do placar. Tivemos um volume mais de jogo no segundo, sim. Aí os atletas se movimentaram dentro de uma sincronia daquilo que eu pedi, de amplitude de corredor, de usar um pouco mais essa amplitude, ter o cruzamento depois para vir para esse jogo interno, a troca de corredor. Sim, mas aí você já está correndo atrás, 2-0. Então isso tem que acontecer no momento do início do jogo. Nós temos que equilibrar o jogo de uma forma que a gente jogue e marque com o nível que é aquilo que a gente quer. E competir. O maior problema também foi competitividade. A gente não disputou, não dividiu, Então os zagueiros do adversário saindo driblando, saindo conduzindo bola. Futebol é contato, futebol é imposição. Então é uma das coisas que a gente vai trabalhar intensivamente com essa equipe para que ela mude, e tenha regularidade. Porque desde o estadual tem essa oscilação. E ela não pode, ela tem que estancar. A Série B precisa de regularidade. Pessoal, vamos abrir agora as perguntas para o pessoal de Goiânia. O professor pode colocar, por favor, no lado direito. Aí. Consegue ouvir? Igor Adorno. Boa noite. Só um minuto, pessoal. Ok. E aí o Cláudio Tencati vai se organizando, o Igor Adorno vai fazer o questionamento aqui no apito final. Já está se preparando ali,
Vamos ouvir. Boa noite, Cláudio Tencati, curador da Rádio Boa noite, Bandeirantes. O presidente Adson Batista falou agora há pouco sobre uma reciclagem no elenco ou uma reformulação. Você hoje, com as peças que você tem, você é capaz de fazer essa reciclagem e reformulação no elenco? Olha, é isso que a gente entendia que poderia acontecer desde a intertemporada. Fizemos uma formatação, um sistema de jogo, treinamos nesse período, acreditávamos que a equipe poderia responder. Tinha esse jogo de estreia que era uma ansiedade, conseguimos vencê-lo e fizemos assim 20, 30 minutos ruim, depois equilibramos o jogo, fomos melhor até do Atlético, mas a gente não acreditava numa oscilação. Por exemplo, Botafogo, oscilamos mais um pouco, mas ainda foi um jogo equilibrado. A equipe se competiu bem, criou oportunidades, né? Hoje que fugiu do completo controle daquilo que a gente estava idealizando e manter uma regularidade, e isso que me preocupou um pouco. Se eu vou ter que dar um passo atrás, recuar, fazer uma outra formação, né? E a característica dos jogadores realmente, se eu vou conseguir tirar deles para isso que eu estou querendo, ou se eu dou um passo atrás para extrair o melhor deles, né? Então, isso que a gente vai rever rapidamente com a comissão, porque é início de competição ainda e temos tempo para fazer isso aí. Então, até o Cuiabá, para a gente organizar a melhor formação, a melhor equipe e buscar esse resultado. Então, uma das coisas que eu analiso, de essa equipe trabalhar um pouco mais zonal, de ter mais um comportamento de marcação mais zonal, porque eu priorizei ter um encaixe e duelos e competitividade, marcação alta, mas ela não está conseguindo, ela alterna, né? Um momento ela faz bem, daqui a pouco ela deixa, então ela não está conseguindo ter regularidade para marcar, como para jogar também. A gente usar, principalmente assim, o que a gente tem colocado? Marcelinho aberto pelo lado esquerdo, um lateral aberto pelo lado direito, uma saída de 3, né? Então, alguns momentos funciona, outros momentos não funciona. Então, você, quando acontece isso, essa falta de regularidade, você tem que dar um passo atrás e rever e ter mudança rapidamente para que possa fazer a equipe se encaixar e seguir em frente. A gente precisa fazer a equipe encaixar, essa é a verdade. Professor, Alex Rodrigues da Rádio CBN, boa noite. Alex, boa noite. A defesa do Atlético, ela não veio bem nesses 3 jogos até aqui, sempre cometendo algumas falhas. Por que Matheus Felipe e Pedro Henrique são os titulares do Cláudio Tencati até esse momento? Olha, o Matheus Felipe e o Pedrão, a gente tem mantido, porque desde o primeiro jogo a gente viu que teve um encaixe, né? O Alex vinha sentindo o adutor, melhorou, hoje está à disposição. O Wallace, a gente não tem ele à disposição porque houve lá um problema de uma inflamação na posterior da coxa, está entregue ao departamento médico. Então a gente também tinha uma expectativa com ele e agora, óbvio, a cada passo que a gente dá à frente, a gente vai revendo. Agora, na minha opinião, não é culpa dos 2 zagueiros as questões dos gols. 2 bolas paradas, um contra o Botafogo, uma no segundo tempo hoje. Não está envolvido os zagueiros, está envolvido o sistema defensivo. Entende? Então, aí que a gente tem que pontuar. E eu sei onde aconteceu o erro. E é aí que a gente tem que trabalhar para poder corrigir. Então, inclusive, reforçamos mais esse jogo, o primeiro pau, e mesmo assim, ainda nós tomamos um gol ali. Mas aí eu sei identificar isso. E o erro que já ocorreu. A questão dos zagueiros ali, é igual ao primeiro tempo ali, uma falta de comunicação e principalmente definição entre o Romão e o Pedrão. Essa é a verdade. Então, a gente não pode só botar a culpa nos 2 zagueiros, mas o sistema inteiro, né, ao mesmo tempo partindo dos volantes, dos laterais, da linha de frente, como também a construção, ela não só depende dos atacantes, ela depende dos volantes, ela depende dos laterais, ela depende dos zagueiros e distribui bem esse jogo. Então eu vejo assim, a equipe ela em geral, ela tem que coibir esses erros que está acontecendo, né, e ao mesmo tempo progredir, avançar e melhorar a sua organização ofensiva, a sua organização ofensiva e defensiva e ser mais competitiva. Essa é a verdade. Boa noite, Tencati. Pedro Paulo Lemes, Jornal Hoje. Numa das respostas para o Alcaraz, me chamou muita atenção que você falou sobre obediência no plano de jogo. Hoje você considera que o plano de jogo foi errado ou faltou um pouco dessa obediência desse plano de jogo, sobretudo no primeiro tempo? Não, obediência. O plano de jogo,
A gente estudou ferroviária, a gente estuda bastante, a gente explica, mostra vídeo, treinamos, faz os movimentos em campo. Então, assim, eu sempre digo para os atletas, quando você planeja, organiza e eles executam, né, e diante daquilo que a gente faz, se der alguma coisa errada, se o adversário for melhor, ou o adversário interceptou e fez melhor do que a gente, você tem que aceitar assim, ó, eu fui o treinador, eu fiz o plano de jogo. Só que hoje está na conta de nós, né? Por quê? E eu não sou de colocar no grupo dos atletas, mas alguns movimentos, vamos dar um exemplo, alguns movimentos ofensivos são claros que a gente treinou, eles não aconteceram. Alguns movimentos defensivos, mesma coisa, entende? Então, isso que é a cobrança de alguns setores e individualmente também, obediência. Se eles seguirem aquilo que a gente está dizendo, eu tenho certeza que a equipe pode produzir mais. No mínimo, vai ter uma segurança de jogar mais organizado. Agora, quando passa cada um querer fazer da sua maneira, a equipe passa a se desorganizar, passa a descompactar, passa a não construir, passa a individualizar a jogada e perder a bola e dar transição. E isso provoca o jogo que nós tivemos no primeiro tempo, bem descontrolado. Então não pode, então é isso que eu vou trabalhar intensivamente com a equipe para que eles entendam isso. E mesmo assim, já tenho colocado para os atletas. Ou ele faz o que a gente está pedindo, ou um outro atleta vai entrar no lugar desse atleta que não está fazendo, para a gente dar sequência no projeto de trabalho. Obrigado a todos.